Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos, para mais um vídeo muito difícil de fazer após uma eliminação patética para a Juazeirense ontem à noite, na segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco foi eliminado por um time que atualmente está na 9ª colocação do Campeonato Baiano e na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. Uma partida que preocupou o torcedor vascaíno para o que irá acontecer nesse ano de 2022. Será que com esse atual elenco ainda teremos chances de subir a Série A em 2023? O que será que vai acontecer com o Zé Ricardo? Vai ser demitido? Vai permanecer no cargo de treinador? O Carlos Brasil, gerente de futebol, falou sobre isso e a gente vai trazer também detalhes das palavras dele sobre o treinador e também sobre essa partida. E vamos também passar trechos para vocês da entrevista coletiva do Zé Ricardo após o jogo contra a Juazeirense. Ele falou sobre a partida que o Vasco fez, sobre a expectativa para essa temporada e também sobre a necessidade de contratar. O que será que vai acontecer? A gente vai mostrar tudo para você nesse vídeo de hoje. Então, rapaziada, a gente está sem muito clima, mas se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Deixe também o seu like, mas eu quero hoje, principalmente, saber o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual elenco do Vasco. Se você acha que com esse time, com esses jogadores, o Vasco tem condição de chegar à Série A de 2023. Deixe de fato a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem, às 9h30 da noite, o Vasco encarou a Juazeirense em Juazeiro do Norte para a Bahia, para algo em torno de 1.500 torcedores, em sua grande maioria torcedores vascaínos, que mais uma vez no Nordeste brasileiro fez uma grande festa, recebeu o elenco no aeroporto, encheu o estádio, ficou na porta do hotel esperando os jogadores saírem em direção à partida. A grande festa que o Nordeste brasileiro, se tratando de Vasco, sempre faz. E infelizmente, pela terceira vez seguida, o Vasco não conseguiu dar o que esses torcedores merecem. Já havia acontecido lá no ano passado, no jogo que aconteceu no Maranhão, uma derrota por 2-1 contra o Sampaio Corrêa. Nesse ano também, no mesmo Maranhão, o Vasco acabou perdendo para o Botafogo, também com uma linda festa da torcida, e ontem, dessa vez, para o Juazeirense, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Então, infelizmente, a torcida do Nordeste, que vem fazendo as melhores festas, estão sofrendo demais com as pífias atuações do Vasco da Gama nesses últimos meses, né? Mas se tratando aí dessa atual diretoria, infelizmente, o Nordeste brasileiro ainda não teve um momento de felicidade junto ao seu time. Ontem, o Vasco acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis, empatou no tempo regulamentar, uma partida muito ruim, a gente já comentou sobre ela. Se você quer dar uma olhada, vai ver o nosso vídeo que a gente colocou ontem após a partida. Um jogo muito ruim, um Nenê muito abaixo do esperado, um sistema ofensivo também muito abaixo, um Bruno Nazário que não consegue render, laterais que não avançam, laterais ruins que também não marcam. E essa é uma preocupação também do torcedor vascaíno. E ontem o Vasco acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis por 4-2. Com isso, não joga mais a Copa do Brasil nessa temporada. O Vasco ontem foi eliminado, como a gente já falou no início do vídeo, por um time que atualmente está na 9ª colocação, a penúltima do Campeonato Baiano, correndo sérios riscos de ser eliminado para a 2ª divisão do seu campeonato estadual e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano, tem 7 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Esse é o time que o Vasco conseguiu ser eliminado nessa temporada. Isso, de fato, é uma situação preocupante, mas, na minha opinião, é preocupante também devido ao nosso treinador. Nós temos total consentimento que o elenco do Vasco hoje não é um elenco bom, não é um elenco que a gente olha e tenha certeza que vai conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho a certeza também que o elenco do Vasco é melhor que o elenco da Ferroviária, é melhor que o elenco da Juazeirense e muito melhor, inclusive, e muito melhor. Mas, infelizmente, como aconteceu na semana passada, eu já havia falado para vocês, hoje quem venceu não foi o elenco, não foi o elenco melhor, no caso, né? Foi o técnico. Ontem, mais uma vez, o técnico da Juazeirense, como já havia acontecido contra a Ferroviária, deu uma aula para o Zé Ricardo do que é montar o time, do que é posicionar os jogadores dentro de campo, porque, volto a repetir, o elenco do Vasco é limitado, é fraco, é ruim, mas todos nós temos o total consentimento que o elenco do Vasco é muito melhor do que o elenco da Ferroviária, da Juazeirense, mas também da própria Ferroviária. Porém, ontem, mais uma vez, o treinador do adversário conseguiu superar o nosso treinador, e isso preocupa, porque o Vasco
continua sendo mal postado, né, depois do jogo de ontem. Ficou nítido que o Zé Ricardo tem que mudar para continuar no cargo de treinador do Vasco. Um treinador que, mais uma vez, foi incapaz de desenvolver um bom futebol por parte do nosso elenco, né? Um time sem nenhuma criatividade, um time mal postado taticamente, um meio-campo cheio de buracos, que fica dependendo de jogada individual de Juninho, puxando lá de trás para quebrar as linhas do adversário, fica dependendo também de um passe diferenciado do Nenê. É ligação direta, é chutão do sistema defensivo por ataque, é um padrão tático que não existe e a criatividade da equipe que também são inexistentes. E tudo isso preocupa demais, porque o Vasco só tem uma jogada. A jogada do Vasco é dar a bola no Gabriel Peck e contar com a sua velocidade. Ontem, inclusive, durante a partida, o treinador da Juazeirense falou isso. Marca o Peck, que é a única jogada do Vasco. Então isso é preocupante. O Vasco fica vivendo dessas bolas escadas ao Gabriel Peck, quando o adversário marca elas e quando o Gabriel Peck está num dia ruim, ou até mesmo o Nenê, o Vasco não consegue sair, o Vasco não consegue jogar. É 100% individual e 0% coletivo. Para vocês terem noção, nos últimos 4 jogos o Vasco conseguiu finalizar apenas 23 vezes, uma média de 6 finalizações por partida. E devido a isso, foram apenas 3 gols. Um time, um clube, um elenco que não finaliza, não faz gol. Isso aconteceu ontem, aconteceu no domingo contra o Flamengo, aconteceu na quarta-feira passada contra a Ferroviária e é uma situação de fato preocupante. Se continuar dessa maneira, com o Zé Ricardo, né, principalmente treinando o elenco dessa forma, vamos ter um ano, sem dúvida nenhuma, complicado. Porque eu volto a repetir, a gente vai falar já já sobre reforços. Eu tenho total consentimento que o elenco do Vasco é limitado, mas eu também tenho a total certeza que é melhor do que o elenco da Juazeirense. Então, ontem, mais uma vez, a gente foi eliminado, perdemos, entre aspas, uma partida, porque não temos um técnico qualificado, pelo menos é o que vem mostrando no início dessa temporada, o suficiente para montar um time bom taticamente, um time que saiba armar jogadas, um time que saiba jogar, e isso preocupa. Mas é Ricardo, o nosso, ainda atual treinador, falou sobre isso. Dê uma olhada aí nas palavras dele sobre essa partida de ontem e sobre a preparação para o restante da temporada. Boa noite, Wellington. Na verdade, nós temos que seguir o nosso planejamento. Queria muito ter passado na Copa do Brasil, mas entendo que a gente precisa continuar trabalhando, treinando bastante. Foram muitos jogos em poucos dias, mas a gente lamenta bastante essa eliminação, buscar corrigir nossos erros, trabalhar e focar no nosso grande planejamento da temporada, que é subir para a primeira divisão. Trabalhar em clube grande é sempre pressão, né? Quando os resultados não acontecem, há pressão. Nós sabíamos desde nosso retorno para o clube que é um desafio muito grande, mas a gente tem muita convicção que com um grupo comprometido como nós temos, uma direção que está buscando soluções, a gente tem tudo para conquistar o grande objetivo do ano, que é a volta para a Série A. Sabemos também que o início não seria fácil, compromissos importantes pelo Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, nessas 2 primeiras fases são fases que apronta bastante, muito traiçoeiro. Aconteceu isso com outras grandes equipes também. Certamente continuar trabalhando, buscando soluções dentro do nosso próprio elenco para a gente fazer uma grande Série B. Então, como vocês viram aí, né, de fato o Zé Ricardo bem desanimado, é normal. Ele ainda falou sobre a pressão, né, que é em jogar um time grande, a pressão por parte da torcida vascaína, e tem que aguentar, porque é inadmissível o Vasco ser eliminado para Juazeirense. Com todo respeito também a Juazeirense, mas se tratando de Vasco, isso jamais poderia ter acontecido. Porém, um assunto que acabou surgindo durante a coletiva, e é de fato super normal, foi a questão reforços. Volto a repetir, a gente tem um total consentimento que o time do Vasco é melhor do que a Juazeirense, mas é um time limitado demais ainda. É um time que não tem um lateral esquerdo bom, o Edmar não joga bola, é um time que tem um lateral direito limitado, que é o Everton, é um time que falta meio campo, falta ponta, e o Zé Ricardo foi perguntado sobre isso. Vasco vai contratar? Quando vai contratar? E o Zé Ricardo respondeu. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco da Gama. Oi, Emanuele. Boa noite. Eu acredito que todo grande clube, né, todo clube que realmente visa crescer e realmente buscar vitórias, tem que estar sempre buscando se reforçar, e isso não é diferente com o Vasco, né? Mas eu não me sinto à vontade para falar dos reforços agora, porque são nomes que são tratados internamente,
mas que a gente vem tentando dar um peso maior, trazer jogadores que realmente possam chegar e jogar no clube, né? no Vasco. Mas eu tenho que enaltecer todo o grupo que está aqui, porque é um grupo que comprou a ideia do Vasco, comprou o projeto que o Vasco tem de tentar subir para a primeira divisão. E de uma forma ou de outra, se eu tivesse começar a falar de outros atletas que não estão no clube agora, poderia ser negativo nesse sentido. Então, como vocês viram aí, o Zé Ricardo deixou bem claro, né? Como eu já falei, voltando a repetir, o Vasco tem ausências no elenco, o Vasco precisa contratar um lateral direito, o Vasco precisa contratar um lateral esquerdo, o Vasco precisa contratar um meia, mas principalmente o Vasco precisa contratar extremos de velocidade. Ontem o Vasco terminou o jogo com 3 atacantes, sendo dos de lado 2 centroavantes de origem, que no caso é o Getúlio e o Figueiredo, e o Raniel jogando mais enfiado, como de fato 9. Isso não pode acontecer. O Vasco não tem um ponta no elenco. O Vasco atualmente conta com o John Sanches e o Gabriel Peck, o resto não existe. E isso é preocupante. O Vasco precisa ir urgentemente ao mercado contratar. E o que preocupa mais ainda, a gente já vai falar sobre o Carlos Brasil, é o nosso presidente Jorge Salgado, porque ontem ele deu uma entrevista e deixou bem claro que não sabe ainda se vai contratar, né? Ontem, a gente vai falar sobre isso mais no vídeo da parte da tarde, mas ontem ele convocou alguns jornalistas para uma reunião que teve sobre a SAF, e ao ser perguntado sobre contratações, ele falou que o dinheiro dos 70 milhões que entraram é para fluxo de caixa, e ainda não existe ainda uma definição com relação a contratações futuras. Então é de fato algo inacreditável, porque com esse elenco a situação vai ficar muito difícil. A gente, como eu falei, vai falar mais a fundo sobre isso no vídeo da parte da tarde, sobre o posicionamento de Jorge Salgado. Mas para uma gestão como a dele, que tem 2 anos seguidos na Série B, uma eliminação precoce, esse ano na Copa do Brasil na segunda fase, e nem sequer uma classificação no ano passado para as finais do Carioca, deveria estar pensando sim em contratar. Porque é a pior gestão da história do Vasco disparado. Então dessa maneira não dá o despreparo, a tranquilidade que o Jorge Salgado está perante esse momento é realmente muito estranho e de fato preocupante. E o Carlos Brasil falou sobre isso, né? Ele que é o gerente de futebol, então ele de fato tem mais responsabilidade sobre o assunto. Ele falou sobre o fato de contratar, de ir ao mercado. Ele deixou bem claro que o Vasco vai sim ao mercado, o Vasco vai sim contratar. A expectativa inclusive é contratar de 4 a 5 jogadores até o início da Série B e tem algumas prioridades. Ele diz o seguinte: temos algumas prioridades: lateral, zagueiro, pontas e talvez um meia. Tudo depende das oportunidades no mercado. Então ele deixou bem claro que o Vasco vai sim ir ao mercado contratar, trazer novos jogadores, porque de fato nós torcedores estamos vendo que com esse elenco não tem condições do Vasco fazer um ano de 2022 tranquilo, e o Vasco vai sim, como confirmado pelo próprio Carlos Brasil, ir ao mercado trazer novas contratações. E além disso, ontem o Brasil também respondeu sobre a demissão do Zé Ricardo, que é um assunto que começa a surgir. Poxa, maus resultados como o de ontem, uma eliminação precoce da Copa do Brasil. O Vasco atuou em 12 partidas nessa temporada, são 7 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, sendo que as 5 mais difíceis, né, contra os clubes maiores e nas decisões, que no caso foram 2 da Copa do Brasil, a Ferroviária na semana passada e ontem a Juazeirense e os 3 clássicos, o Vasco não foi bem. Contra a Ferroviária ganhou por 1-0 no jogo completamente sufocante, com bastante sufoco. Ontem foi eliminado pela Juazeirense e perdeu os 3 clássicos. Então isso preocupa, porque nas decisões o Zé Ricardo não foi bem. E o Carlos Brasil foi perguntado sobre isso. E ele disse o seguinte, sobre a possível demissão do Zé Ricardo: a troca de treinadores no futebol brasileiro é uma cultura que precisa acabar. Zé Ricardo tem minha total confiança, tem ideia de jogo interessante e é um profissional dedicado. Chega ao CT 8 horas da manhã e sai 10 da noite. E ele termina falando o seguinte: nosso maior objetivo é a Série B. São 2 meses de trabalho, é muito pouco tempo para a formação de um elenco. Julgar hoje o trabalho do Zé Ricardo é até injusto. Não se faz um time em tão pouco tempo. Ou seja, para responder a você, torcedor vascaíno, o Zé Ricardo não sai, permanece no comando técnico do Vasco da Gama, pelo menos por enquanto, é o homem de confiança aí do departamento de futebol do clube e fica aí pelo menos até o início da Série B. Agora temos as fases finais do Campeonato Carioca. Caso o Vasco venha se classificar, jogará até o início da Série B. Caso não, terá uma mini pré-temporada, porque estreia contra o Vila Nova no início de maio.
Essa é a informação, essa é a notícia. Zé Ricardo fica, o Vasco vai fundar o mercado e no vídeo da parte da tarde a gente traz novas informações importantes para vocês. Então é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e é claro, um grande abraço a todos depois desse dia ruim como foi o de ontem e se preparando para um dia cheio que vai ser o de hoje. Um grande abraço, vamos que vamos e é claro, saudações vascaínas.